áudio. Tá bom, né? Perfeito. Então, gente, bom dia novamente para vocês. Nós estamos hoje na aula que passa rápido, porque essa aula passa rápido. Na aula anterior, nós revisamos sobre fungos e falamos sobre a classificação. E hoje a gente ficou para fazer as questões, não foi isso? Me corrijam aí se estou errada. Pronto, João aí fez que é isso mesmo. Então, vocês conseguiram dar uma lida nas questões? Conseguiram resolver? São questões de vestibulares, né? Como vocês podem ver aí. Então, vamos discuti-las. E aí, no decorrer da aula, no andamento, a gente vê se dá tempo para continuar com o Reino Plant. Eu acho que não vai dar tempo, e para não ficar muito corrido, a gente entrar em outro conteúdo. Então, a oitava não estava completa. A oitava ficou confusa por causa que no iogurte, para fabricar o iogurte, não é usado fungos, é usado bactérias. Aí, por isso que até deu uma confusão, porque eu fui pesquisar e usava lá umas bactérias streptococcus e não sei o que lá, e eram bactérias, não fungos. Uhum. Então vocês acharam que a oitava ficou confusa, mas teve, realmente, é isso mesmo, Mari, mas a última questão realmente ficou incompleta. Quando eu fui olhar agora, eu vi que tinha ficado incompleta, mas eu já corrigi. Mas, na verdade, aquela última questão era só para vocês dizerem, falarem, na verdade, sobre aquelas assertivas, né? Então, tinha a assertiva 1 e a assertiva 2. E a pergunta era justamente essa, para vocês falar sobre essas assertivas, né? Se eram verdadeiras, se eram falsas, entendeu? Então, realmente, a última questão foi sem o restinho da pergunta. Mas a gente vê aqui agora, certo? Então, vamos lá. A primeira questão, tá apresentando para vocês, gente? Continuando a aula anterior, a gente vai agora discutir algumas questões sobre os fungos. Certo. Vou colocar aqui. E agora, foi? Beleza, então vamos lá, para a gente discutir essas questões. Deixa eu fixar aqui. Pronto. Vamos lá. Questão 1. Para nenhum povo da antiguidade, por mais que consumissem a cerveja, ela foi tão significativa e importante como para os egípcios. Entre eles, além de ter uma função litúrgica determinada do banquete oferecido aos mortos ilustres, a cerveja era a bebida nacional. As mulheres que fabricavam a cerveja tornavam-se sacerdotisas. Tal era a importância dessa bebida digna de ser oferecida como libação aos deuses. Foi um trecho tirado de uma revista, né? E continuando, ainda que a cerveja seja fabricada há milhares de anos, a essência de sua produção continua a mesma. Com base nos conhecimentos sobre o tema, é correto afirmar que a cerveja é originada a partir da fermentação de cereais por meio de... Letra A. Todo mundo já respondeu, né? João já colocou aqui, letra A. Qual letra vocês acham? Já que vocês já leram, né? Mari acha que é a letra D. João Ives acha que é a letra A. Vamos lá. Letra A. Fungos macroscópicos, liberando álcool etílico e oxigênio. Não. Não são fungos macroscópicos, porque esses daí eu acho que dá para ver a olho nu. Ou não precisa usar, como é que é, o microscópio. Mas Isso. precisa sim. Isso. Na verdade, gente, as leveduras, né, que é o tipo de fungo que faz a fermentação biológica, são unicelulares. Então, são fungos microscópicos e estão no grupo lá dos ascomicetos, tá certo? Lembra os ascomicetos, que são aqueles fungos que têm o corpo de frutificação, os multicelulares, né? Parecido com saquinhos ou panelas. Então,
é um grupo unicelular, né, que foge desse padrão dos ascomicetos, que vai estar fazendo a fermentação biológica. Então, o fermento biológico na verdade, fungos unicelulares, certo? Eu percebi que você colocou errado. Colocou errado, não. Leu assim muito rápido e colocou a resposta. Mas aí, todos eu acho que acertaram. Colocaram letra D. Tanto Mari, João Ives, como Ana Beatriz também. Vamos ver porque não são os outros, né? Letra B e C começa logo dizendo que é bactérias. Então, a gente sabe que quem faz a fermentação alcoólica, que é o tipo de fermentação que vai estar participando da formação de cervejas e outras bebidas alcoólicas fermentadas, são os fungos, então não são bactérias. Então, a gente já descarta B e C. E letra D e letra E vem falando sobre os fungos microscópicos, né? Que seria o caso das leveduras. Aí tem assim, letra D, fungos microscópicos liberando álcool etílico e gás carbônico. E letra E, fungos microscópicos liberando álcool metílico e água, tá? Então, a bebida alcoólica, ela tem como base o etanol, e o etanol é um derivado ou, né, um análogo do álcool etílico. Então, não tem nada de álcool metílico dentro das bebidas. Então, logicamente, a alternativa correta seria a letra D, né? Então, são fungos microscópicos, são leveduras, que são unicelulares, do grupo dos ascomicetos, que também são chamados de fermento biológico, e que, nesse processo de fermentação, vão liberar álcool etílico e gás carbônico. Eu vou mostrar aqui para vocês. Eu coloquei aqui para a gente discutir, né? Então, aqui, ó, letra D, né? Como vocês tinham falado. Gente, tá aparecendo um negócio no meu computador aqui, direto. Pronto. Pronto, então, como eu tinha falado para vocês, né? Aqui estão, ó, são microscópicos, tá, gente? Unicelulares, são as leveduras. E existe, na verdade, três tipos de fermentação, tá? Existe a fermentação alcoólica, a fermentação. Mãe, eu falo do meu cachorro, viu, gente? Releve. A fermentação láctica e a fermentação que vai dar origem ao ácido acetático, ou seja, que vai estar promovendo o vinagre, né? Então, nós temos três tipos de fermentação. Fermentação láctica é a fermentação realizada pelas bactérias, como Mari falou no início da aula. É um tipo de fermentação onde, ao invés de ser liberado o álcool etílico, é liberado o ácido lático, tá certo? Então, e elas são realizadas pelas bactérias. No caso, a fermentação alcoólica é realizada pelos fungos, né? Por quê? Porque o produto desse processo é justamente o álcool etílico ou também etanol, como vocês queiram chamar, tá? Então, só para gente entender, eu acho que vocês já viram esse conteúdo lá no primeiro bimestre, quando a gente estuda metabolismo energético. Então, nós sabemos que existem dois grupos de seres vivos, os anaeróbicos e aeróbicos, certo? E esses indivíduos, os indivíduos que fazem respiração, eles também vão fazer respiração anaeróbica ou respiração aeróbica. Os indivíduos que fazem respiração aeróbica são aqueles indivíduos que precisam do oxigênio para, de certa forma, desenvolver a respiração, tá? Os indivíduos que fazem respiração anaeróbica são indivíduos que não vão precisar do oxigênio, tá? E, gente, os indivíduos que não utilizam o oxigênio, né, durante os processos metabólicos, são justamente aqueles indivíduos que vão fazer fermentação. Na verdade, só quem faz respiração celular mesmo são os organismos aeróbicos que precisam do oxigênio. Por exemplo, nós somos indivíduos aeróbicos e fazemos respiração celular para obtenção de energia. As bactérias, fungos
e que não precisam do oxigênio, são anaeróbicos, eles não vão conseguir fazer respiração celular, mas eles precisam realizar um outro processo para obter energia. Qual processo é esse? É a fermentação. Porque na fermentação, eles não utilizam nenhuma molécula de oxigênio, né, para, de certa forma, dar progressão a esse processo. E no caso dos fungos, né, eles fazem a fermentação alcoólica, por quê? Eles vão pegar o carboidrato, como eu falei para vocês, ó, aqui a gente tem uma molécula de glicose, tá? Só lembrando que eu já tinha falado para vocês, a glicose é uma unidade, né, formadora dos carboidratos, e no caso dos fungos, assim como nos animais, é a molécula que a gente utiliza para obtenção de energia, tá? Então, os fungos, eles vão pegar essa molécula aqui e vão quebrar essa molécula em partículas menores. Então, perceba, é quebrada ao meio, formando duas moléculas aqui, ó, certo? Com 3 elementos. Depois, essas duas moléculas são quebradas novamente em moléculas menores. E à medida que essa molécula ela vai sendo quebrada, a quebra, né, por ser uma molécula altamente energética, quando a gente quebra isso aqui, a quebra da ligação entre o dentro da molécula faz com que energia seja liberada. E essa energia, ela é liberada dentro do nosso organismo e dos fungos também, o que é basicamente o mesmo processo. Se diferencia porque nós temos outras etapas e a fermentação não é só isso aqui. Então, nos fungos, essa energia vai ser liberada e essa energia ela não pode ficar solta dentro do corpo do fungo. Essa energia ela vai ser absorvida por uma molécula específica que a gente chama de ATP. Para quem quiser, tem curiosidade de saber um pouco mais sobre o conteúdo, é só ir olhar lá nos livros do primeiro ano, que é um conteúdo do primeiro ano, certo? Metabolismo energético. E também na internet, gente, que é só colocar metabolismo energético, fermentação e respiração celular que vai aparecer. Então, quando essa glicose é quebrada dentro do corpo de uma levedura dessa, a liberação de energia. Essa energia, ela não pode ficar solta, ela vai ser absorvida por moléculas que tem dentro do corpo da levedura, que são chamadas de ATP. São moléculas, né, que a gente chama de moedas energéticas. São as nossas moedas energéticas dos seres vivos. São essas moedas que vão estar armazenando a energia que vai ser utilizada depois. E, além de energia, né, produzida aqui, nós teremos também a produção de alguns subprodutos, ou seja, produtos que são liberados, né, com essa quebra, que aí são o gás carbônico, porque, para quem não sabe, as moléculas de carboidrato, elas são ricas, né, em carbono, tá certo? Então, aqui, ó, a gente tem essas moléculazinhas que representam 6 moléculas, ou 6 átomos de carbono. Então, como subproduto vai sobrar na quebra, né? Gás carbônico, certo? E de quebra ainda vai ser liberado 2 moléculas de ácido etílico, ou álcool etílico, ou etanol, a mesma coisa, certo? Então, é assim que é realizado o processo de fermentação alcoólica pelas leveduras, tá certo? E, na verdade, todo o processo de fermentação ocorre isso aí. Ah, professora, então, quando a gente vai fazer um bolo, por exemplo, a formação de etanol também? Sim, a formação de etanol também. O que que acontece? O fermento, quando o fermento ele entra em contato com altas temperaturas, ele realiza esse processo aqui, né? E aí a produção do gás carbônico, esse gás carbônico é o que dá origem àquelas bolinhas, né? O pão e o bolo fica fofo, justamente por essas bolhas de gás que são formadas pelo gás carbônico. E o etanol, ele evapora com as altas temperaturas, por isso que não fica, de certa forma, com a substância característica no bolo e no pão, tá certo? Mas é esse mesmo processo também que ocorre na fabricação desse produto.
Aqui eu coloquei, só para a gente, a título de curiosidade, todo o processo, né, o processo sintetizado da fabricação das cervejas, né? Então, aqui, ó, é colocado o malte e a água. Para quem não sabe, o malte na verdade, o malte é um processo, né? Então, são cereais, por exemplo, a cevada, ela é um cereal que passa pelo processo de maltificação, que de certa forma, ela é trabalhada em laboratório artificialmente para que suas sementes tenham umas características diferentes. Então, aqui é um processo, né? Então, o cereal que é utilizado para a produção da cerveja, ele passa pelo processo de maltificação, e então a gente tem o malte, que é o produto desse processo, junto com a água, coloca tudo num recipiente só, né? Para colocar em alta temperatura, para ferver. E aí é inserido o lúpulo. O lúpulo, gente, é uma planta, tá? Que dá aquele odor e gosto amargo característico à cerveja. E então é colocado também nessa fase. Depois vai para outro recipiente para a fase de resfriamento. Na fase de resfriamento é inserido as leveduras, ó. Tá vendo? O fermento biológico é inserido aqui nessa etapa. Aí ocorre a fermentação, a produção de gás de carbono, etanol. Depois, essa substância aqui vai passar por processo de maturação e filtração para a indústria engarrafar, né? E liberar para o consumo. Então, é interessante isso aqui, porque esses processos metabólicos são muito cobrados nos vestibulares, né? Então, fermentação, respiração celular e fotossíntese, que são os processos metabólicos mais discutidos, eles, hora ou outra, estão sendo cobrados, tá certo? Isso só para a gente lembrar que fermentação alcoólica é realizada pelos fungos, fermentação láctica, que produz os iogurtes, por exemplo, né? São realizados por bactérias, ok? 2, questão número 2. O fermento biológico usado na fabricação de pães, poxa, já respondi, provoca o aumento do volume da massa como consequência da produção de. E aí, que questão vocês acham que é? Vamos ler, né? Para quem não leu ainda. Letra A. CO2, que é o gás carbônico, a partir da água acrescentada à massa do pão. Letra B. CO2, a partir da fermentação do açúcar acrescentado à massa do pão. Letra B. Oxigênio, a partir da fermentação do amido existente na farinha do pão. Letra D. N2, que é nitrogênio, a partir da fermentação do açúcar acrescentado à massa do pão. E letra E, O2, oxigênio, a partir da respiração do açúcar acrescentado à massa do pão. E aí, o que vocês acham? Eu falei que na fabricação dos pães, o que acontece? Fermentação também alcoólica, a produção de gás carbônico e etanol. Então, deixa eu ver. Ives diz que é letra B, Anne diz que é letra B, Luiz Carlos também, e Mar diz que se confundiu nessa questão. Então, qual é a pergunta? O fermento utilizado na fabricação dos pães provoca aumento do volume da massa como consequência da produção de. O que é produzido? Gás carbônico. Não é isso? A gente acabou de ver. Aí tem assim, letra A. Então, a letra C, D e E a gente já descarta. Letra A partir da água acrescentada à massa do pão. Gente, qual é a molécula da água? H2O, né? Tem carbono na água? Não. Então, seria mais lógico ser a letra B. Por quê? Porque ele coloca assim, a partir da fermentação do açúcar. E quando a gente fala de açúcar, a gente sempre está trabalhando os carboidratos. E carboidrato é constituído com base em átomos de carbono. Então, a letra B, ela seria aí a alternativa correta, certo? Entenderam isso aqui? Não tem como, gente, o volume da massa produzido
pelo gás carbônico ser proveniente da água acrescentada, porque nem na molécula da água a gente tem carbono, a gente só tem hidrogênio e oxigênio. Onde é que a gente tem carbono? No carboidrato. E carboidrato a gente também chama de açúcar, certo? O carboidrato, ele é formado por unidades de átomos de carbono. E é através desses átomos de carbono que vão ser quebrados que vai ter liberação de energia e vai ter liberação também de carbonos, né, como subprodutos. Acho que essa ficou bem clara, não ficou? Todo mundo entendeu essa questão? Entendeu, Mari? Ótimo. Terceira questão. A parte comestível do cogumelo champignon, que é aquele bem chique, né, que o povo coloca nos pratos, que eu nunca comi, mas eu sei que é chique, corresponde ao, letra A, esse aqui, eu coloquei a imagem para vocês, ó, vocês terem noção. Letra A, micélio monocariótico do ascomiceto. Letra B, corpo de frutificação do ascomiceto. Letra C, micélio monocariótico do basidiomiceto. Letra D, corpo de frutificação do basidiomiceto. E letra E, sorédio do fungo. E aí, o que vocês acham que é? Letra D? Tá, vamos analisar. Primeiro, o que a gente tem que ver? A gente tem que identificar qual grupo o cogumelo pertence, né? Como é que a gente identifica? Olhando o corpo de frutificação, né, gente? O micélio reprodutivo. Pela foto, a gente consegue perceber que o micélio, ele tem um formato de quê? Que eu falei para vocês, de guarda-chuva, lembram? E aqueles que têm um formato mais de guarda-chuva, eles são os mais complexos. Qual é o último grupo de fungos? Basidiomicetos, tá? Só para a gente revisar, são 4 grupos de fungos, né? Nós temos os quitridiomicetos, os higomicetos, os ascomicetos e os basidiomicetos. Os quitridiomicetos são os mais simples, certo? São aqueles que são unicelulares, filamentosos, que vivem no ambiente aquático, que a gente só consegue ver através do microscópio óptico. Lendo as primeiras letras, né? Eu também diferencio pelo prefixo, tá certo? Então, esses são os quitridiomicetos. Quem são os zigomicetos? É só lembrar que zigomicetos me lembra o mofo, né? O mofo no pão, por exemplo, na laranja. E aí eu já vou associar com o formato dele, é aquele que só tem as hifazinhas e na ponta da hifa a gente tem a bolsinha para formar os esporos, lembram? A gente falou também na aula passada. Esses são os zigomicetos, certo? Os ascomicetos são aquele terceiro grupo que podem ser tanto uni como pluricelulares, né? O grupo das leveduras. E qual é a característica? O corpo de frutificação, ele tem um formato de saquinho, tem um formato parecendo uma cuba. Já os basidiomicetos é o último grupo dos fungos, é o mais complexo. É aquele que tem aquele cogumelo do Mário, né? Que o corpo de frutificação parece um guarda-chuva, certo? Então, são os mais complexos, os fungos mais complexos. Então, esse aqui, certeza, olhando pelo corpo de frutificação, é um basidiomiceto, certo? Então, letra A, letra B, a gente já descarta de cara, sabendo que ele é um basidiomiceto. Aí tem assim, letra C, micélio monocariótico do basidiomiceto, corpo de frutificação do basidiomiceto. Letra E, sorédio do fungo. A gente nem falou nessa palavra aqui na nossa aula, sorédio, né? Então, eu nem falei para vocês. Na verdade, sorédio não tem nada a ver com fungo. Sorédio é uma estrutura que vai estar nas plantas, em algumas plantas. Então, não tem nada a ver com fungo, certo? A mais correta seria a letra D, né? Corpo de frutificação do basidiomiceto. Professora, por que não pode ser a letra C? Porque a D está mais correta. Porque como é que eu posso ter certeza que o micélio desse fungo aqui é monocariótico? O que é o micélio monocariótico? Que tem apenas um núcleo por célula. Lembram que eu falei para vocês? As hifas, existem 2 tipos de hifas. Eu tinha mostrado para vocês. 2 tipos de hifas. As cenocíticas, que não têm paredes internas,
e as septadas, que têm os septos, que são as paredes internas. As septadas, elas podem ser monocarióticas, quando tem um núcleo por célula, ou podem ser dicarióticas, quando elas possuem dois núcleos por célula. O mais fácil da gente identificar aqui, só pela foto, gente, é que é o corpo de frutificação. Agora, como é que eu vou saber que é monocariótico? Não tem como, certo? Então, aqui, a resposta certa seria a letra D, né? Como vocês já tinham falado. Então, logicamente, é um corpo de frutificação do Basidium miceto. Próxima questão. Assinale a opção que não apresenta uma característica dos seres pertencentes ao reino fungi. Letra A. São autotróficos e realizam fotossíntese. Vocês já estão respondendo. Eu acho ótimo, porque isso mostra que vocês estão entendendo um pouquinho do conteúdo. Letra B. Produzem antibióticos. Letra C. São capazes de realizar fermentação. Letra D. Realizam decomposição de matéria orgânica. Letra E. Suas células não possuem cloroplastos. E aqui, ó, tá bem evidenciado. Assinale a opção. Na verdade, foi eu que evidenciei, viu, gente? Porque geralmente as questões não vêm assim evidenciadas, não. Então, cuidado na interpretação. Assinale a opção que não apresenta uma característica dos seres pertencentes ao reino fungi, que não apresenta. Então, seria a letra A, né, de cara, porque tá dizendo assim, que eles são autotróficos e realizam fotossíntese. A gente viu que os fungos, eles são heterotróficos, e são heterotróficos por absorção de nutrientes. Eles apenas absorvem, e eles não fazem digestão interna, tá? Então, isso aqui não é uma verdade, então não é uma característica dele. A letra A, muito bem, para vocês que responderam. Os outros aqui, todas as outras são características dos fungos, né? Participam da produção de antibióticos, fazem fermentação, no caso das leveduras, realizam decomposição da matéria orgânica, né? São decompositores, e suas células não possuem cloroplastos. Não possuem, porque cloroplastos só estão presentes nos seres fotossintéticos. Se eles não fazem fotossíntese, eles não têm cloroplastos, certo? Letra A é a correta. Muito bem. Próxima questão. No sistema de classificação de Linneu, que a gente já conheceu também, os fungos eram considerados vegetais. Lembra que eu falei para vocês que eles tinham sido colocados junto com as plantas? Vegetais inferiores e compunham o mesmo grupo do qual faziam parte os musgos e as samambaias, que são plantas. Contudo, sistemas de classificação modernos colocam os fungos em um reino à parte, reino fungi, que difere dos vegetais não apenas por não realizarem fotossíntese, mas também porque os fungos, aí tem, letra A, são procariontes, uni- ou pluricelulares, enquanto os vegetais são eucariontes, pluricelulares. Gente, os fungos, eles são procariontes? Não, eles não são, né? Já colocou a resposta. Letra D. Vamos ver. Não, eles não são. Quais são os únicos seres que são procariontes? Digam aí. Alguém lembra? Os únicos que a gente viu que seriam procariontes são as bactérias. São os únicos seres procariontes. Depois das bactérias, reino protoctista, reino fungi, reino planta e reino animalia, não tem mais indivíduos procarióticos. Só tem indivíduos que têm células eucarióticas, certo? Então, os únicos seres procarióticos são as bactérias. Letra B. São exclusivamente heterotróficos ou heterótrofos, tanto faz, enquanto os vegetais são autotróficos ou heterotróficos. Verdadeiro ou falsa? Falsa, né, gente? Por quê? Porque os vegetais, eles são exclusivamente autotróficos. Não existe planta heterotrófica, não, tá certo? Então, tá errado por causa disso. Letra C. Não apresentam parede celular.
A primeira coisa que a gente viu, que eu falei para vocês, é que os fungos, eles possuem parede celular nas suas células, e é uma característica marcante, por quê? Porque diferencia da parede celular das plantas. No fungo, a parede celular é de quitina, muito bem, Mari, é isso mesmo. Nas plantas, a parede celular é de celulose. Então, essa aqui tá errada porque tá dizendo que eles não apresentam parede, e eles apresentam sim. É uma característica, inclusive, diagnóstica, certo? Diagnóstica que eu falo é que fez, uma das que fez com que os fungos fossem retirados do reino das plantas, tá? Letra D, como João Ives disse que era, né? Tem o glicogênio como substância de reserva energética. Verdade, a gente viu isso também na aula passada. Enquanto nos vegetais, a reserva energética é o amido. Verdade também. Então, é uma diferença também diagnóstica. Eu falei para vocês que o glicogênio é a substância de reserva dos fungos e da maioria dos animais. Enquanto que nas plantas, a substância de reserva seria o amido, né? Energética, o amido, e estrutural seria a celulose, certo? Eles não armazenam glicose, não, tá certo? Então, a alternativa correta é a letra D. Vamos ver por que essa daqui não é? Letra E. Reproduzem-se apenas assexuadamente? A gente viu que os fungos eles se reproduzem tanto sexuada como assexuadamente. A gente viu isso aí também quando a gente estudou os ciclos. Então, essa não está certa por causa disso. Alternativa correta, letra D. Próxima questão. O fermento biológico, o mofo que ataca os alimentos e os cogumelos comestíveis são organismos que pertencem ao reino fúngico. Então, a gente está falando aqui de dois organismos, não é isso? Fermento biológico, levedura, o mofo que ataca os alimentos. Quem é o mofo? São os zigomicetos. E os cogumelos comestíveis geralmente estão entre as comicetos e basidiomicetos, como eu falei para vocês. Com relação a esse grupo de organismos, indique as proposições verdadeiras. Número 1. Todos são clorofilados? Falso. Falei para vocês que só quem tem clorofila é quem faz fotossíntese, certo? É falso, muito bem. 2. Nutrem-se por digestão extracorpórea. Isso. Clorofila tá lá nas plantas, certo, gente? Por quê? Porque elas são fotossintéticas. 2. Nutrem-se por digestão extracorpórea, ou seja, fora do corpo, isto é, liberam enzimas digestivas para o substrato, o que vai ser digerido, que fragmentam macromoléculas, moléculas maiores, em moléculas menores, permitindo sua absorção pelo organismo. Perfeito, verdadeiro. A gente viu que os fungos, eles fazem digestão extracelular, né? Ou seja, fora do corpo deles, liberando essas enzimas e só absorvem os nutrientes. Verdadeira questão, a alternativa 2. 3. São eucariontes, unicelulares ou multicelulares? Verdadeiro também, né, gente? São as características dos fungos. 4. São utilizados na produção industrial de iogurtes. Verdadeiro ou falso? Falso. Quem é que produz iogurte? Que a gente acabou de falar. Quem vai estar produzindo iogurte são as bactérias, tá, gente? Que vão fazer fermentação láctica. Eu coloquei aqui, ó. Tá vendo? Ó, é o mesmo processo de fermentação. O que muda é o subproduto. Olha aqui, ó. Glicose vai ser quebrada em moléculas menores. À medida que ela vai sendo quebrada, vai liberando energia e, ó, os ATPs aqui sendo formados. E como subproduto, a gente tem a liberação de gás carbônico
e ácido lático, que é o lactato, que vai estar na produção dos iogurtes e outros laticínios, tá? Então, essa daqui está errada, tá? São utilizados na produção industrial de iogurtes, é falso. Quinta, possui glicogênio como reserva nutritiva. Verdadeiro, a gente falou sobre isso também. E sexta alternativa, alguns são utilizados para a produção de antibióticos. Verdadeiro também. Inclusive, o primeiro antibiótico, que foi a penicilina, foi produzido com base no fungo, certo? Então, a alternativa correta é a letra B. Estão corretas as alternativas 2, 3, 5 e 6. Isso, do gênero Penicillium. Perfeito. Próxima questão para a gente finalizar. Não, tem outra ainda, eu acho. Um cogumelo apresenta os micélios aderidos ao solo. Um feijoeiro apresenta raízes que crescem entre os sedimentos do solo. Os micélios e as raízes presentes nesses organismos. Letra A. Possuem células em constantes meioses. Letra B. Apresentam tecidos vasculares. Letra C. Reservam glicogênio. Letra D. Possuem parede celulósica. Letra E. Absorvem água e sais minerais. Qual seria a correta? Letra E. Muito bem, gente. Vamos ver porque não seria as outras. Porque é o seguinte, gente. Quando a gente vê... Eu falei para vocês que o micélio vegetativo, que é o micélio que vai estar no solo, ele vai servir para absorção de água e sais minerais e fixação do fungo. E é análogo às raízes das plantas, tá? Não tem a mesma estrutura, mas tem a mesma função. Então, de cara, a gente já marca essa daqui, né? Que absorvem água e sais minerais. Não pode ser a letra D, por quê? Porque está dizendo que possui parede celulósica. E celulose só está presente nas plantas. Letra C, reservam glicogênio? Não. Micélio vegetativo, ele, de certa forma, tem a função de absorção de água e sais minerais. Letra B, apresenta tecidos vasculares? Fungo nem tem tecido, gente, tá? Só tem aquelas células alongadas que a gente chama de hifas, tá? Então, fungo nem tem tecidos verdadeiros. Letra A, possuem células em constantes meioses? Não. Quando uma célula é dividida, é por mitose. Meiose só ocorre na formação dos esporos, lá em cima, lá no micélio reprodutivo. Micélio vegetativo não faz meiose. Micélio reprodutivo é que faz meiose, porque é lá que vai ter a produção dos esporos. Certo? Então, letra é a verdadeira. E por último, foi aqui, foi incompleta para vocês, né? Na verdade, é justamente isso mesmo, era para marcar, Mari, a verdadeira e a falsa, mas estava incompleta de certa forma, né? Então, diz o seguinte, o cogumelo shimeji, né, aos poucos vai se incorporando na culinária das grandes cidades brasileiras. Encontrado facilmente em supermercados, é usado como principal ingrediente de molhos, refogados, risotos e outros pratos. Coloquei a fotinha aqui para vocês. Sobre o cogumelo, foram feitas as assertivas. Número 1. Trata-se de um fungo, um organismo heterótrofo, ou heterótrofo, que não faz fotossíntese e não produz seu próprio alimento. Número 2. Por ser um fungo, não sintetiza proteínas e carboidratos, tendo baixo valor nutricional. Sobre essas assertivas, podemos dizer que... O que vocês acham? O que a gente pode falar sobre a 1 e a 2? Estou esperando a resposta de vocês, viu? A primeira tá certa e a segunda tá errada, por causa que eu me lembro que a senhora falou que eles sintetizavam proteínas e carboidratos. Isso mesmo, gente. Não é porque eles não fazem fotossíntese que eles não vão sintetizar nutrientes. Pelo contrário, são alimentos de baixo teor calórico
e altamente nutritivos. Por quê? Porque eles absorvem muitos nutrientes. Então, a primeira está corretíssima, né? Não produzem o próprio alimento, não fazem fotossíntese. No entanto, eles são heterotróficos e absorvem nutrientes, e bastante nutrientes. Por isso que são muito utilizados, porque é um alimento saudável, com baixo teor calórico e com muita porção nutricional. Então, a número 1 está correta e a número 2 está errada, por essas justificativas, tá? E isso foi a aula de hoje. Eu espero que tenha dado para fixar melhor o conteúdo para vocês sobre os fungos. Eu vou fazer a chamada, tá certo? Então, bom final de semana para vocês. Até a nossa próxima aula. Próxima aula a gente começa com o reino plant e a gente vai ver as características. Na verdade, é um reino muito grande, então talvez a gente fique aí algumas semanas trabalhando só as plantas. E outra coisa, essa semana e a próxima, vocês não vão ter atividade no Classroom, tá bom? Orientação da nossa coordenação diária, certo? No entanto, aproveitem para dar uma revisada dos conteúdos, fazer um mapa conceitual, um mapa mental, para fixar todos os conteúdos que já foram passados até então, certo? Então, sintam-se todos abraçados, bom final de semana. À medida que eu for fazer a frequência, vocês já podem sair da sala. Deixa eu só abrir aqui. Pronto. Vamos ver aqui, na verdade, os de sempre, né? Os de sempre, que assistem a aula. Ana Lívia. Tá aí. Ana e Beatriz. Tá aí também. João Ives. Certo. Luiz Carlos. Ok. Mari. Presente também. E Rafael Martins. Presente.